Bem, e de novo, vem a conversa da Polícia Federal no seguinte toar. Suspeita-se que as empresas jurídicas são criadas para funcionar de modo fictício. A relatoria ali não falou assim. As empresas, nós constatamos, como eu costumo, às vezes, pegar alguns inquéritos, e no início da minha carreira atuei na seara criminal, hoje não atuo mais, mas o inquérito mais ou menos assim. De acordo com as investigações, constatamos, por causa disso e disso e disso, que as empresas jurídicas são criadas para funcionar de modo fictício. A gente não pode ler um inquérito com um sentimento subjetivo de quem está ali escrevendo aquele inquérito. Não sei se vocês estão me entendendo, ou se o Luiz está me entendendo. Mas quando uma autoridade policial diz assim, suspeita-se que as empresas jurídicas são criadas para funcionar de modo fictício. Eu acho essa afirmação extremamente frágil. Porque ele não está embasando em nada para dizer que suspeita disso. Ele está falando isso baseado em quê? Né? Tem que ter um fundamento para se poder falar algo nesse sentido. Bem, os bens e valores apreendidos, já falei que fica sob a custódia do Estado até o final do processo. Então, de novo, voltando à decisão da magistrada, os bens ali estão guardados e vamos esperar as decisões aí para o desbloqueio das operações ou devolução dos valores. Vamos aguardar, mas os bens estão ali sob a cautela do Estado, sob a tutela do Estado, perdão. Também o inquérito entendeu, porque houve muitas perguntas assim, né? Esse dinheiro não vai ficar para o governo, não vai ficar para a União, como aconteceu com não sei quem, com outras empresas que... Outras empresas são outras empresas. As investigações tomaram outro rumo. Essas empresas que me perguntaram aí, ficou identificado que realmente havia negócios escusos, que era pirâmide. Hoje, ninguém fala mais em pirâmide com a AGS, sim ou não? Ninguém fala mais, né? Então, Doutora, hoje não. em cima disso daí, aproveitando que a senhora falou isso, eu quero tirar uma dúvida muito importante, porque a senhora falou que ninguém fala mais. Mas eu, por não ser advogado e não saber até onde eu posso ir, eu tenho até medo de falar sobre esse assunto, sinceramente. Mas tem pessoas me relatando que um delegado, ele foi num programa de podcast, eu não sei qual programa, mas está gravado isso, e esse delegado, ele afirmou que é uma pirâmide, sendo que não tem prova, nem o inquérito aí mesmo da Polícia Federal falou nada sobre isso. Então, assim, a fala desse delegado, por ser um delegado, tem algum peso, ou isso é uma opinião dele, é o que ele acha? A senhora tem como trazer algum esclarecimento referente a isso? Assim, existe uma autoridade policial que digamos assim, conduz as investigações, certo? Nesse caso desse inquérito, existe um delegado federal que esteve à frente desse inquérito. E somente esse delegado pode fornecer elementos, digamos assim, revestidos de força para que se apure ali no decorrer do processo algo nesse sentido. Se esse delegado disse, não é pirâmide, pode 10 delegados lá fora dizer que é. Eles não têm gerência nesse processo. Então, esse podcast, desse delegado gravou isso, gravou aquilo, até me mandaram. Nem me manda, gente, porque eu não vou ter tempo de ouvir. E também nem quero ouvir, porque eu quero preservar as minhas convicções, sabe? E às vezes essas coisas acabam embaçando a nossa visão. Delegado que não está atuando nos autos, ele pode emitir opinião. Assim como eu, advogada, que não estou atuando nos autos, estou emitindo aqui minha opinião. Mas significa que a opinião dele tem um peso jurídico que pode dar rumo ao processo? Não, não pode, tá? Então, sobre essa questão do dinheiro ficar para o Estado, né? As pessoas ficaram perguntando muito, essa pergunta foi muito recorrente. O dinheiro vai ficar para o Estado, e se ninguém receber nada, e a União entender que é tudo dela, não pagar ninguém.
O próprio inquérito diz que as vítimas diretas são aqueles que aportaram valores na empresa. Então, não tem negócio de vítima ser a União, não. Não tem negócio de vítima ser a Receita Federal, não tem negócio de vítima ser o patrimônio público, nada disso. Nós não estamos falando aqui de dinheiro de erário. Erário significa dinheiro público, né? Nós não estamos falando aqui de propina, de corrupção, de dinheiro de governo federal, estadual. Nós estamos falando de dinheiro de particulares, de pessoas físicas particulares que contrataram uma empresa privada para fazer um serviço de trader. É só isso. E as vítimas, quem são? Se houver, os clientes. Ninguém mais. Certo? Então, aí depois ele vai e diz assim, né? Falou que é impossível pagar 10%, que é um investimento de risco, falou do crescimento da empresa. Aí lá no final ele diz assim, abre aspas. Embora ainda obscuro os negócios da empresa, abre aspas, é possível afirmar que há, de fato, investimento por parte da Gás em criptoativos. A senhora está falando do inquérito, né, doutora? Eu estou falando o que o delegado falou, Luiz. E o delegado do inquérito, não é um delegado dando opinião, não. Inquérito, que relatou o inquérito. Vocês estão entendendo, gente? Não, na verdade eu não estou entendendo, porque uma hora é isso, outra hora é aquilo. Assim, não, nem nas... O que eu entendo disso tudo é que, assim, com todo respeito à Polícia Federal, gente, eu não tô rindo de vocês não, gente. Mas eu acho que vocês não estão entendendo o negócio qual é, entendeu? Não estão entendendo o que é o mercado de cripto, não estão entendendo. Aí, no final de tudo isso, o próprio delegado do inquérito diz assim, é possível afirmar que há, de fato, investimentos por parte da GAS em criptoativos. Foi o delegado que falou, tá? Não foi eu não, viu? Foi o delegado que falou. Então, vamos ver lá. Ainda disse mais. Por meio de... E conclui-se que, por meio de esforços, aí botou entre parênteses, ainda que escusos, dos representantes da Gás, o retorno amealhado, ou seja, o retorno ali das aplicações, decorre da atividade de trader. Eu digo o que mais, gente? Não tem mais o que dizer, né, doutor? Assim, terminou afirmando assim, olha, pessoal, o que a GAS diz fazer, realmente eles fazem. Aí ele diz assim, enquadra a GAS como instituição financeira irregular. Ela é instituição financeira? Até onde eu sei, ela é uma empresa que oferece um serviço de trade, né? Tanto não é instituição financeira que a CVM diz que não pode regular. O Banco Central diz que não pode regular. E aí vem a Polícia Federal e diz assim, ela está irregular como instituição financeira. O negócio da GAS não é, embora tenha a ver com rendimento, com dinheiro, com valores e tal, não é financeiro. É de criptoativos. A gente já falou aqui também sobre isso. Embora essa palavra criptomoedas remeta à questão de moeda, de dinheiro, são ativos, não é dinheiro. Não é dinheiro, assim, porque dinheiro mesmo, moeda mesmo, só o Banco Central, só o sistema financeiro está autorizado a operar, a emitir a moeda, regular. Não é o caso. Então, não é a GAS, não é
uma instituição financeira. Por isso que não tem como enquadrar ela como irregular enquanto instituição financeira. Essa é a leitura que eu faço. De novo, com todo respeito aos agentes da Polícia Federal que empenharam todo esforço nisso tudo. Respeito à instituição, homens que honram sua farda e que estão dia e noite trabalhando para a segurança, né, do país, de uma forma geral, contra os crimes federais cometidos. Mas eu tenho certeza que toda essa questão que foi construída aqui nesse inquérito, de uma forma técnica, vai ser, não com muita dificuldade, desconstruída pelo advogado habilitado nos autos. Porque tem como rebater todos esses pontos. Tem como, basta se ouvir o réu, ou basta se ouvir os indiciados, né? Porque o inquérito, ele tem uma característica muito própria. Ele não admite o contraditório. O que é isso? É uma fase inquisitória. Ou seja, só a polícia pergunta e você só responde. Você não tem como se defender no inquérito, entendeu? Você vai se defender mais na frente, na judicialização do processo, na esfera lá penal, diante do tribunal. Então, por que não ouviram o Gladson? Por que não ouviram o advogado do Gladson no inquérito? Porque o inquérito, ele tem esse caráter inquisitório, ou seja, a autoridade policial pergunta, você se limita a responder, ou se você não quiser responder, se valer do direito de ficar calado para que não constitua prova contra si próprio. E só. Não se fala de defesa em inquérito. Por essa razão, eu entendo que, ao chegar nas mãos do Poder Judiciário, depois de o Ministério Público concluir também os seus trabalhos, facilmente, não diria facilmente, porque nada nesse momento é fácil, né? Diante dos gigantes que nós estamos enfrentando. Mas não seria com muita dificuldade desconstruídas essas argumentações ali levantadas em sede de inquérito, no meu entendimento, tá? E aí a gente até pensa assim, que o que seria de Davi se não fosse Golias, não é? Vocês, a maioria aqui sabe que eu sou cristã, né? E muita gente já ouviu a história de Davi e Golias. Golias era um gigante, né? Que era uma coisa assim monstruosa, enorme, que todo mundo morria de medo de enfrentar. Os soldados mais valentes tinham medo de enfrentar Golias, porque Golias era algo assim invencível, invencível. Era impossível derrubar Golias, né? Mas Davi, que não era ninguém, pequenininho, menininho franzino, ele foi na força da sua garra, na força da sua fé, e conseguiu ali derrubar aquele gigante. E só depois de derrubar aquele gigante foi que Davi começou ali uma trajetória de ascensão para lá na frente se tornar rei. Então as dificuldades, elas fazem isso. Elas nos lançam para momentos maiores, para momentos de vitórias maiores, para momentos de conquistas maiores. Quem seria Davi se não fosse Golias? Um pastor de ovelhas somente. E, doutora Mônica, referente a esse exemplo que a senhora está dando, antes de Davi derrotar Golias, creio eu que ali no meio do povo, das pessoas, tinham aqueles que estavam debochando de Davi. Ah, essa criança vai derrotar esse gigante? Sim. Esse menino rindo de Davi. É o que nós estamos passando hoje. Tem pessoas debochando da gente, rindo da gente, usando a gente como piada. Quando eu falo a gente, eu falo todos os clientes da GS. Tem pessoas que até relataram isso. Poxa, meus próprios amigos estão debochando da minha situação. No meio daquelas pessoas, tiveram aqueles que não acreditaram em Davi. Então tem os que debocham, tem os que não acreditam, que duvida, que critica. É o que nós estamos vivenciando hoje. Tem aqueles que acreditam, mas tem medo, e tem aqueles que foram até o fim. Então, assim, infelizmente,
nessa trajetória que nós estamos enfrentando agora, juntamente com a GS, todos nós vamos ter que ter esse tipo de pessoas do nosso lado. Só que a gente tem que continuar olhando, mantendo o nosso foco, que é a liberdade financeira. Nós recebemos essa liberdade, nós ganhamos essa liberdade e nós vamos permanecer com essa liberdade. Como assim o povo de Davi também conseguiu a sua liberdade. Mas para isso, teve que derrotar um gigante, né? Teve sim. E eu creio nisso, Luiz. Eu não estou aqui por acaso, sabe? Acreditando e conversando com as pessoas. Eu passo hoje, eu acho que 70% do meu dia falando com pessoas, respondendo. Você também deve estar na mesma situação, se não pior. Porque as pessoas clamam, né? Se desesperam, a gente fica naquela angústia de querer responder todo mundo. Mas olha, isso vai nos levar para um outro patamar. Eu já ouvi muita gente dizendo lá, assim, gente que nunca teve coragem de investir e quando estava dando tudo certo, todo mês perguntava, e aí, pagaram hoje? E aí, esse mês caiu? Até que essas pessoas pararam de perguntar. E hoje, essas pessoas dizem assim, ó, não te falei? Não te falei? Não tem essas pessoas que fazem isso? Claro. Mas só que acontece que não acabou, não. O jogo tá virando. O jogo tá virando. E não tá. Eu hoje não digo mais que tá 0-0, não. Eu digo que a gente fez um gol. Ó, dia 4 de outubro vai ter aí o julgamento do HC, né? Dia 4 de outubro. Eu tô me articulando aqui com meu esposo para estar junto com vocês aí no Rio de Janeiro, tá? Essa é uma honra. Não é uma certeza, não, ainda, porque a situação não tá fácil para ninguém, né? E viajar para o Rio de Janeiro tá mais caro do que viajar para os Estados Unidos, na passagem assim em cima da hora. Mas eu quero estar junto, vou fazer o possível para estar junto, para poder estar solidária com cada um de vocês e estar ali na frente da batalha também, porque essa bandeira é de todos nós. Eu não diria nem que juntos somos mais fortes, Luiz, eu diria que juntos nós somos imbatíveis. Imbatíveis. E vamos adiante nessa fé. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu espero ter alegrado o coração de vocês essa noite. Eu espero ter trazido esperança, porque antes de chegar para mim, para vocês, passa por mim, passa, né? E quando a gente dá, a gente também recebe muito mais. Quando vocês dizem para mim, ai, que bom aquela palavra, me trouxe tranquilidade, etc e tal. Gente, antes de chegar em você, chegou em mim, me trouxe também, porque eu também preciso, o Luiz também precisa, todos nós precisamos. E a gente não vai desistir, não. Só acaba quando acaba. Então, só começar. Quando o juiz apita, né? Doutora Mônica, quero agradecer todo mundo, né, que pararam aí a sua noite para poder estar ouvindo o que a senhora tinha para falar. Quero pedir perdão pelas pessoas que eu não estou conseguindo responder, eu estou dando o meu máximo. E quero agradecer a senhora e trazer a público o agradecimento de muitas pessoas. Eu creio que a senhora não consegue ler todas as mensagens, mas muitas pessoas na carreata me param, agradece, sempre cito o nome da senhora, fala, olha, Luiz, quero te agradecer e agradecer a doutora Mônica, muito obrigado. Então, em nome dessas diversas pessoas que falaram comigo na carreata sobre a senhora, eu quero agradecer a senhora por estar parando, nos ajudando. Eu creio que nada acontece por acaso. Num time de futebol, tanto o goleiro quanto o atacante tem a sua importância. E assim, nós demos início nessa live, o doutor Reginaldo veio, o Charles, e tem uma equipe gigantesca nos ajudando. E a senhora também apareceu no momento certo, que tinha que aparecer, e tem nos ajudado de uma forma extraordinária a trazer paz ao nosso coração. Então, quero agradecer muito a senhora, os seus filhos, o seu esposo, que nesse momento poderia estar curtindo a senhora, mas deixa a senhora esse momento para trazer paz para a gente. Então, que Deus abençoe muito a família da senhora e que Ele possa retribuir tudo para a senhora o que a senhora tem dado para cada um de nós, tá bom? Eu desejo mesmo para você, quero que você saiba também que esses encontros são proporcionados mesmo por Deus, né? Eu tenho conhecido pessoas do Brasil inteiro pelas redes sociais e me sinto muito honrada e ao mesmo tempo com uma responsabilidade gigante,
de estar trazendo aqui para as pessoas a verdade, né? Na sua mais completa leveza, atitude, de modo que as pessoas possam aí encontrar algum amparo no meio dessa confusão toda. Se eu puder ajudar, eu estarei sempre, 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 até meu último fôlego, aqui com vocês. Estamos, ó, mãos dadas. Juntos somos imbatíveis. Família GAS, um abraço para vocês. GAS, essa empresa que se tornou uma grande família.